bem, pessoal? Bom, a gente vai conversar hoje um pouquinho sobre fluidoterapia, tá? Na ressuscitação hemodinâmica. Então, quando e até quando eu vou usar fluidos na ressuscitação hemodinâmica de um paciente? Bom, esse tema é um tema bem complexo. Então, a ideia dessa aula daqui é ser uma aula um pouco mais simples, tá? Então, se você é uma pessoa que já estudou bastante sobre o assunto, eu sugiro que você entre nesse link aqui embaixo, que é um link de uma aula minha, um pouco mais aprofundada, com todos os trabalhos sobre o assunto e falando um pouco mais de conceitos, combinado? Ou então assista essa aula, se você gostar, depois assista essa outra, que é um pouco mais complexa, combinado? Esse daqui é um link para o canal da residência de medicina intensiva, aqui do Hospital das Clínicas da USP. Então, tem bastante coisa legal lá para vocês, combinado? Vamos lá. Eu uso fluido para várias coisas na nossa prática do dia a dia. Eu uso para flush de medicações, lavagem de catéter venoso central, para profilaxia de lesão renal aguda em alguns pacientes, quando esses pacientes vão fazer exames contrastados, para aporte calórico daquele paciente que vai ficar em jejum e eu vou lá ligar um glicosado, para diluição de medicações. E aqui entra um grande aporte de fluidos que a gente nem percebe, tá? É aquele soro que vai diluindo a noradrenalina, é aquele soro que vai diluir a reposição de eletrólitos, e nisso vai entrando um monte de volume que a gente nem percebe. E para expansão volêmica, que é o nosso tema de hoje, tá? E é onde a gente vai focar. Bom, a história da ressuscitação volêmica surgiu numa epidemia de cólera em Londres, em 1800. Isso daqui é um retrato de uma paciente que morreu de cólera nessa época, que foi publicado no Lancet. E nessa época, a gente tem o primeiro relato de utilização de fluidos para ressuscitação volêmica. Aqui tem uma carta de um médico parabenizando esse outro médico, o Dr. Thomas Latta, pelo mérito de, pela primeira vez, ter usado esse recurso na prática, né? Ele tentou esse recurso em 6 casos, com resultados maravilhosos, imediatamente depois da injeção. Ele usou quantidades relativamente grandes de fluidos, tá? Entre 2,25 a 4,5 litros nos pacientes adultos. E em alguns momentos ele teve que repetir essas infusões, salvando a vida desses pacientes. Então, pela primeira vez, foi utilizado repressão volêmica na prática. Mas, assim, a primeira coisa que eu queria deixar bem fixa é: qual o seu trigger para resolver dar fluidos para um paciente? A primeira coisa que eu quero que vocês tenham na cabeça é que hipotensão não é igual a dar fluidos. Eu tenho várias causas de hipotensão e, em algumas delas, o fluido só vai atrapalhar a vida do paciente. Por exemplo, eu tenho choque cardiogênico, eu tenho paciente que está no choque hipovolêmico, eu tenho paciente com choque obstrutivo, seja por TEP, seja por tamponamento, eu tenho paciente com choque distributivo. E, em muitas situações, eu tenho vários desses mecanismos ao mesmo tempo. Então, não dá para eu pensar que hipotensão é igual a dar volume, porque não é, tá? A primeira coisa que eu tenho que fazer é o diagnóstico diferencial de por que esse paciente está hipotenso, está chocado, né? Eu tenho que colher uma história adequada desse meu paciente. Esse paciente é um paciente de renal crônico dialítico, começou a ficar mal, ter febre, perdeu várias sessões de diálise e chegou para a gente chocado, febril, com uma infecção associada a catéter. Cara, esse paciente provavelmente está mais para o polo congesto, não é para ficar dando volume para ele, entendeu? A história clínica vai mudar tudo. Eu tenho que ver antecedentes, eu tenho que ver medicações em uso, alergias, e daqui a pouco esse paciente pode piorar, rebaixar, ter que ser entubado, e aí acabou sua possibilidade de coletar a história. Então, a história é fundamental, e eu sempre tenho tempo para coletar a história. Bom, o exame físico é outra coisa fundamental. Eu vou examinar um paciente e ele está edemaciado, com turgência jugular patológica. Provavelmente ele não precisa de volume. Eu tenho um paciente que tem um edema simétrico de membros inferiores. Provavelmente esse cara está chocado, não é por um choque distributivo séptico, talvez ele tenha tepado mesmo, né? O ecocardiograma vai ajudar bastante a gente nesse diagnóstico diferencial. Em algumas situações eu preciso de alguma forma de monitorização hemodinâmica avançada. Bom, você pegou um paciente e ele tem esse eco, um baita derrame pericárdico, e esse paciente está chocado, tá? Muito provavelmente ele não precisa de volume, ele precisa de uma pericardicentese.
Você tem esse caso daqui, com o ventrículo direito gigantesco, empurrando o septo interventricular em direção ao VE, esmagando a cavidade do VE. Esse cara muito provavelmente está chocado por um TEP, tá? E o tratamento não vai ser dar volume, pelo menos não de início, não para todos os pacientes com TEP, tá? A principal coisa aqui vai ser dar trobolítico. Esse aí é outro caso daqui, onde eu tenho paciente que tem uma cavidade de VE na diástole, na sístole, quase do mesmo tamanho, ou seja, tem uma função de VE ruim. Esse cara, provavelmente, não vai precisar de volume no manejo dele, tá? Ele precisa de inotrópico. E esse paciente daqui, que você faz o eco, você tem coração hiperdinâmico, com frequência cardíaca aumentada e um VE com a cavidade pequena no final da sístole, né? Você pode estar diante de duas situações, tanto de um paciente hipovolêmico quanto do paciente com choque distributivo séptico. O paciente hipovolêmico, se você fizer um VTI, o que você vai ver é que o VTI vai estar baixo, tá? E aí, nessa situação, você tem que dar volume. Aí você vai ganhar débito cardíaco se você der volume nesse paciente. Mas se você pega um paciente hiperdinâmico, você faz um VTI, o VTI está alto, ele está hiperdinâmico porque a pós-carga está muito baixa, tá? Não adianta você dar volume para ganhar débito cardíaco, porque o débito cardíaco dele já é alto e que ele precisa de vasopressor para corrigir essa redução da resistência vascular sistêmica, tá? Então, o eco ajuda muito, a história ajuda muito, e o exame físico também são todos fundamentais. Bom, se você dá volume para alguém, você espera que ele seja fluido responsivo, mas o que significa ser fluido responsivo, tá? Fluido responsivo é aquele paciente que eu dou fluido para ele, com isso eu consigo aumentar a pré-carga do coração e o coração consegue aumentar o débito cardíaco em resposta a esse volume. Então, aqui eu tenho uma curva de volume sistólico versus pré-carga. Mas pensa só, como esse aumento do débito cardíaco vai se traduzir em melhora da perfusão? Isso é uma relação direta? Mais ou menos, tá? A ideia do dar fluido é que o fluido consiga aumentar o débito cardíaco em alguns pacientes, não vão ser todos que vão ter essa resposta. Esses pacientes que conseguem ganhar débito cardíaco vão diretamente aumentar a sua DO2. DO2 é a oferta de oxigênio para os tecidos. E se eu estou oferecendo mais oxigênio para os tecidos, eu espero ajudar a vida daqueles tecidos que estão mal perfundidos, tá? Não é uma relação direta, tá? Então, eu espero que, aumentando a pré-carga desse paciente, eu consiga ganhar em volume sistólico. E se vocês lembrarem, o débito cardíaco é volume sistólico vezes frequência cardíaca. Então, eu espero ganhar débito cardíaco com essa intervenção. Mas, como é que é a fórmula do delivery, da oferta de oxigênio, da DO2? Débito cardíaco vezes conteúdo arterial de oxigênio, tá? Eu posso destrinchar o conteúdo arterial de oxigênio nessa fórmula daqui, que é 1,39, que é uma constante da capacidade de ligação da hemoglobina ao oxigênio, vezes a hemoglobina, vezes a saturação de oxigênio, mais 0,003 é PO2. A PO2 é insignificante, o valor dela é muito baixo, tá? Então, quem contribui para a oferta de oxigênio para os tecidos periféricos é o débito cardíaco, vezes isso, vezes a hemoglobina, vezes a saturação de oxigênio. Então, se eu dou um aumento de pré-carga para o meu paciente e ele consegue ganhar débito cardíaco com isso, eu vou aumentar diretamente a DO2. Bom, mas tem alguns pacientes que eu dou volume, né, que aumenta a pré-carga e eles não ganham nada de volume sistólico, não ganham nada de débito cardíaco e só ficam congestos, sem ganhar nada em troca. E eles são 50% dos pacientes sépticos. Então, já saibam que de cara, 50% dos seus pacientes não vão responder ao volume que vocês estão dando, tá? E se você pensar que tem alguns pacientes que já têm insuficiência cardíaca ou que já estão numa fase mais tardia do choque séptico com algum componente de choque cardiogênico junto, menos ainda pacientes vão responder àquela fluidoterapia que você está dando, tá? Quando o Starling fez aquela curva, que a gente acabou de mostrar no slide anterior, ele deixava a pós-carga fixa nos corações de cachorro que ele usou no experimento, tá? Só que a gente sabe que tem várias outras coisas que interferem no débito cardíaco, além só da pré-carga, que é a única coisa que ele dava mais ou menos, tá? Aqui eu tenho reservatório de água representando a pré-carga do paciente, o retorno venoso para o coração.
Se eu aumento essa coluna daqui, dando mais volume, eu espero que aumente o retorno venoso e o paciente, se estiver numa fase ascendente daquela curva, ganha volume sistólico, tá? Mas o débito cardíaco depende não só do volume sistólico, mas também da frequência, tá? A frequência cardíaca também interfere no débito. E tem uma outra coisa fundamental, que é a pós-carga. Se a pós-carga está muito alta, eu vou ter dificuldade de ejetar o sangue que está dentro da cavidade do VE, tá? A pós-carga também interfere em como esse ventrículo vai responder ao aumento de pré-carga, aquele volume que eu estou dando. E uma outra coisa, se eu tiver uma vasodilatação importante, eu posso dar volume e o volume que eu estou dando não vai conseguir encher as veias, porque as veias estão todas com a capacitância super alta, estão pegando aquele volume e nem aumenta nada a pressão dentro delas. Então, às vezes, eu não preciso dar volume, às vezes eu preciso dar vasopressor para contrair, inclusive essas veias e aumentar o retorno venoso, tá? A gente vai conversar sobre isso. Aqui um trabalho que avaliou vários estudos com fluidoterapia para avaliar como é que era a resposta fisiológica dos pacientes àquele volume. Eu já mostrei que tem outras coisas que entram na equação além do retorno venoso, pós-carga, complacência venosa, frequência cardíaca. Então, como que, de fato, na prática, os pacientes respondem àquele volume que eu estou dando? Aqui é a frequência cardíaca e aqui o tempo. Esses pacientes receberam volume aqui e alguns ganharam frequência cardíaca. Outros caiu a frequência cardíaca em resposta ao volume. Outros não mudou em nada. Aqui, o que acontece com o índice cardíaco desse paciente? O índice cardíaco é o débito pela área de superfície corpórea. Alguns pacientes ganharam débito cardíaco aqui, ó, com o volume que eu dei. Alguns pacientes, inclusive, perderam débito cardíaco com aquele volume que eu dei. Depois de um tempo, todo mundo ficou meio que na mesma do que era antes. E aqui, uma das coisas mais interessantes, o que acontece com a PM desse paciente depois de ganhar volume? Grande parte tem um aumento da PM. Putz, consegui melhorar a hipotensão do meu paciente, resolvi a vida dele. Mas, na verdade, essa resposta é temporária. Depois de algumas horas, todo mundo voltou para os níveis de pressão basais. Então, aquele volume que eu estou dando, tem que ter em mente que aquilo não vai resolver o problema de forma definitiva. Aquilo lá vai ser uma coisa temporária. Eu tenho que resolver o problema inicial do paciente também. Então, para organizar o atendimento desse meu paciente, eu vou dividir o atendimento dele em 4 fases: resgate, otimização, estabilização e ressuscitação. Resgate é tirar o cara do sufoco, tá? É o atendimento inicial, primeiros minutos a horas de atendimento. Esse cara, ele está numa situação crítica e eu preciso tirar ele do sufoco. Então, aqui, eu não vou fosforilar, tá? Aqui eu vou tirar ele do sufoco para conseguir depois resolver as coisas com calma, tá? Então, eu vou fazer o ABCDE, eu vou tentar garantir para ele uma PAM, débito cardíaco mínimos, para ele não morrer naquele momento. Eu não quero normalizar a PAM, eu só quero garantir o mínimo para ele não morrer, combinado? Então, aqui eu vou fazer intervenções de emergência. Eu vou pegar o cara que está no choque hemorrágico e eu vou controlar foco, vou dar protocolo de transfusão maciça, vou fazer transamin. Eu vou pegar o cara tamponado, vou fazer uma pericardicentese, ligar para o cirurgião cardíaco para fazer uma janela pericárdica. Eu tenho o cara com IEM com supra, e eu vou mandar ele para o CAT, eu vou trombolizar ele, tá? Para resolver aquele choque cardiogênico que ele estava. O paciente com lesão renal aguda, hipercalemia, eu vou fazer cálcio, eu vou fazer BIC, para tentar tirar ele do sufoco. Depois eu vejo como é que eu vou fazer para passar o catéter de diálise nele. O paciente com sepse, eu vou fazer expansão volêmica e vou fazer droga vasativa ao mesmo tempo, tá? E aqui tem o primeiro ponto. Como eu falei, é muito imprevisível como o paciente vai responder aquele volume que eu estou dando. E eu vou falar mais para frente que esse volume tem consequências negativas para esse paciente, tá? Além de talvez não ter nenhuma consequência positiva, ele com certeza vai ter consequências negativas, isso eu sei, tá? Então, eu vou, nessa fase inicial, eu vou dar 1 litro só, não vou dar mais que isso, tá? E a droga vasativa pode entrar junto com o volume, no início do atendimento desse paciente. Não é para você deixar esse paciente chocado durante 1 hora até correr o volume que você queria correr, para depois tomar a decisão de começar a droga vasativa. Começa junto, tá? Começa de cara. Você poupou 1 hora de choque na vida desse paciente, tá? Que talvez você não conseguisse correr atrás depois. Pode começar a droga vasativa na veia periférica, tá autorizado, tá?
Se você tiver uma veia boa, você pode começar a droga vasoativa na veia periférica, normaliza a perfusão desse paciente, passa o acesso venoso central com calma, não para deixar o paciente chocado enquanto você passa um acesso venoso central, não precisa, tá? Bom, nessa fase de resgate, eu tenho que ter a noção de que a fluidoterapia é uma terapia, fluido é remédio, então fluido tem tipo, dose, indicação, contraindicação, e a gente vai conversar sobre isso, tá? Qual fluido que eu vou usar? Qual é o meu fluido de escolha? Bom, hoje em dia, a gente fica entre duas soluções, né? A gente já sabe que as soluções cristalóides são as soluções de escolha, porque não tem diferença entre dar cristalóides e dar albumina, e a albumina é mais cara, então eu vou usar cristalóides. Agora, entre os cristalóides, qual que eu escolho? Soro fisiológico ou Ringer lactato? Já falo de cara que a escolha é Ringer lactato, ponto, tá? E por quê? Primeiro, vamos olhar aqui para a composição do plasma humano normal e comparar ele com essas outras soluções. Primeiro, com soro fisiológico. Eu tenho aqui 140 mEq de sódio no plasma e 154 no soro fisiológico. Eu tenho muito mais sódio no soro fisiológico. Eu tenho 100 mEq de cloro no sangue e eu tenho 154 no soro fisiológico. Inclusive, esse estudo daqui chamou o soro fisiológico de abnormal saline, né? O soro antifisiológico, porque ele tem repercussões super negativas, né, no nosso organismo, que eu vou comentar daqui a pouco. E aqui embaixo eu tenho soluções que a gente chama de balanceadas, que são soluções que eu tenho menos sobrecarga de sódio e eu tenho menos sobrecarga de cloro, tá? E essas são as soluções de escolha. A gente tem 2 grandes estudos que compararam um com o outro. O SMART foi numa população de UTI e o SALTED numa população de pronto-socorro. E o que eles fizeram foi comparar as soluções balanceadas com o soro fisiológico. O desfecho primário do SMART foi o MAKE30, que é um desfecho composto de morte, necessidade de hemodiálise e disfunção renal persistente. E o secundário, dias livres de UTI. No SALTED, o desfecho primário foi dias livres de hospital e o secundário foi o mesmo MAKE30. Então, o que a gente viu? Que o uso de soluções balanceadas, né, o grupo que usou essas soluções balanceadas teve menos desfechos renais negativos do que o paciente que usou soro fisiológico. Então, usar uma solução balanceada significa que eu vou ter uma redução desse desfecho composto de morte, necessidade de diálise, disfunção renal persistente, tá? Então, se você considerar que hoje em dia o soro fisiológico e o Ringer lactato têm preços parecidos, eu vou optar sempre pelo Ringer lactato. A gente tem alguns estudos que estão rolando para avaliar se tem diferença de mortalidade. Se vocês olharem aquela minha aula, aquele link inicial que eu deixei, eu vou descrever todos eles naquela aula mais completa. Tá. Decidimos que eu vou usar Ringer lactato, tá? Mas de onde vem a quantidade de fluido que eu vou dar para esse paciente? Eu tenho certeza que estou passando 20 a 30 ml por quilo. Da onde vem isso, tá? Bom, o estudo que deu pontapé nisso e que baseou vários guidelines a posteriori foi o estudo do Rivers. Esse estudo foi conduzido num pronto-socorro que tinha 9 leitos, e esses 9 leitos esses pacientes eram cuidados por um médico emergencista, 3 enfermeiras e 2 residentes, tá? E eles tomavam conta desses 9 leitos no pronto-socorro. Ele avaliou uma intervenção que era um bundle de terapias guiadas por metas, né, o Early Goal, versus o cuidado habitual na época. Nesse Early Goal, tinha não só os 20 a 30 ml por quilo de ressuscitação volêmica inicial, mas também antibiótico precoce, diagnóstico precoce, tinham outras coisas. Então, não dá para falar que aqui eu estou avaliando só o efeito de uma expansão volêmica, nem só de ressuscitação hemodinâmica guiada por metas. Esse estudo ele demonstrou que o grupo que foi conduzido com base nessa terapia guiada por metas teve uma mortalidade muito, muito menor do que o grupo controle. E a partir desse momento, esse Early Goal foi adotado de forma ampla nos Estados Unidos e no mundo também. Esse estudo foi em 2001. Né? Mais de 10 anos depois, foram publicados 3 estudos, o ARISE, que é australiano, da ANZICS, o PROCESS, britânico, e o PROMISE, que é americano. E o que eles mostraram é que não tinha diferença entre a terapia guiada por metas e o cuidado usual dos pacientes, o que você faz no dia a dia, seu arroz com feijão.
em função de críticas a esses estudos, foi feita uma grande meta-análise, juntando todos esses três com o Rivers, com outros estudos, que foi a PRISM, e mostrou que realmente não tinha benefício de uma terapia guiada por metas versus o cuidado habitual desses pacientes. Tá. E um detalhe é que todos esses estudos que eu acabei de citar também usaram aquele bolo inicial de 20 a 30 ml por quilo, porque isso era o que foi usado no Rivers, e desde então, todos os guidelines da Surviving Sepsis Campaign forneciam essa recomendação, né? E da onde é que veio essa recomendação dos guidelines? De lugar nenhum. De lugar nenhum. Se você for abrir o estudo do Rivers original, ele não fala de onde ele tirou esses 20 a 30 ml por quilo. Depois que os outros estudos, o ARISE, o PROMISE e o PROCESS foram publicados, tiveram várias críticas a esses três estudos. E uma delas partiu justamente do mesmo grupo do Rivers, tá? E numa dessas respostas que o grupo do Rivers deu, eles acabaram descrevendo de onde veio o protocolo que eles usaram no estudo inicial lá de 2001. E ele bota aqui umas referências, 127 a 131. Gente, aqui só tinha estudo observacional, estudo com 17 pacientes, estudo pequeno, ou seja, estudo que não é robusto para poder embasar. Então, a gente pode falar que esses 20 a 30 ml por quilo vieram de lugar nenhum, não tem nenhum motivo forte para fazer isso para os meus pacientes. E eu sei que isso talvez faça mal. Por isso que eu tinha falado daquele 1 litro, tá? Porque até hoje, nenhum estudo que avaliou recitação inicial de pacientes que acabaram de chegar no pronto-socorro usou menos que 1 litro, tá? Então, eu também não acho que a gente tem base para usar menos de 1 litro, mas a gente tem base para usar apenas 1 litro e não usar mais do que isso na recitação volêmica dos meus pacientes, e a gente já tem base para usar a droga vasoativa desde o início do tratamento desses pacientes. Na minha aula mais completa, eu cito esses estudos para vocês. Aqui, estudo que baseou o 20 a 30 ml por quilo com 17 pacientes, sabe? Isso não é robusto o suficiente para adotar isso na prática clínica. Tá. A gente está falando que talvez os fluidos não façam bem, mas a gente sabe que eles fazem mal. E a gente vai falar disso agora. Primeira coisa, tá? Esse aqui embaixo é um estudo de professores aqui do Hospital das Clínicas, e ele cita o seguinte, gente, 1 litro de soro fisiológico tem 154 mEq de sódio, tá? Isso é a mesma quantidade de sódio que eu tenho em 8 embalagens de batata Ruffles de 100 gramas, ou seja, é sódio pra caramba. Eu estou dando uma sobrecarga de sódio para um doente, e esse sódio vai puxar água para o intravascular e eu vou deixar esse paciente congesto. E esse paciente que tem uma lesão renal aguda, no contexto de sepsis, ele tem dificuldade de excretar sódio. Então, eu estou dando sódio para um cara que não consegue excretar. Então, eu vou deixar o cara congesto. E, além disso, se eu estou dando uma sobrecarga de cloro, eu vou causar uma acidose metabólica nesse meu paciente. Então, só aí de cara, já tem alguns efeitos deletérios de você dar fluidoterapia de forma indiscriminada. Segundo, aqui eu tenho glomérulo, arteríola ferente, arteríola eferente, e aqui o túbulo contorcido distal. A mácula densa faz parte do túbulo contorcido distal. Se eu dou muito soro para o meu paciente, cai mais sódio, cai mais cloro aqui pela cápsula de Bowman, né? Mais cloro vai ser filtrado. E quando esse cloro todo está chegando na mácula densa, o que o rim vai ficar pensando? Se eu estou recebendo mais cloro, é porque meu fluxo renal deve ter aumentado, né? Porque isso não acontece em condições naturais, eu ganhar mais cloro, sem ser porque meu rim está filtrando mais, tá? Então, meu rim vai ficar achando que ele teve um aumento de fluxo renal. E o que ele vai fazer? Bom, se eu aumentei meu fluxo renal, eu tenho que responder de alguma forma. E a resposta do rim é o seguinte: vasoconstrição da arteríola ferente e vasodilatação da arteríola eferente. Então, quando eu dou uma sobrecarga de sódio e cloro, o rim interpreta isso de forma equivocada, acarretando a queda da pressão de filtração e queda da taxa de filtração glomerular. Né? Isso a gente chama de balanço tubulo-glomerular, e é um dos motivos pelo qual a função renal dos meus pacientes pode piorar se eu der uma sobrecarga de cloro. Outra coisa, né? Vocês lembram que a pressão de perfusão cerebral é a PAM menos a PIC, porque o cérebro está contido numa caixa fechada, principalmente limitada pela dura mater, que impede que o cérebro expanda de volume, ou a caixa expanda de volume.
Isso também acontece com qualquer órgão encapsulado, inclusive o rim. O rim pode ter uma síndrome compartimental renal. Se eu deixo o paciente supercongesto, a pressão dentro do rim aumenta. E se a pressão dentro do rim aumenta, o sangue tem mais dificuldade de entrar dentro dele. Então, eu vou ter uma queda da pressão de perfusão renal, uma síndrome compartimental renal, causada pela congestão, pelo excesso de fluidos que eu estou dando. Isso acontece no rim, acontece no fígado, em qualquer órgão encapsulado, tá? Vocês sabem que o pulmão também vai sofrer com esse excesso de líquido. Um paciente séptico, ele já tem de cara um aumento da permeabilidade capilar, certo? E se eu estou dando volume para alguém que tem aumento da permeabilidade capilar, eu vou ter edema alveolar. Edema alveolar vai causar hipóxia. E qual é a resposta dos vasos sanguíneos pulmonares frente à hipóxia? Vasoconstrição hipóxica, tá? Então, é um ciclo vicioso que só vai piorar a vida do meu paciente. E se eu estou tendo um edema dos septos interalveolares, o oxigênio que está lá dentro da luz do alvéolo vai ter mais dificuldade de chegar dentro do vaso e de dentro do vaso para dentro da hemácia para poder se ligar à hemoglobina. Então, eu só vou atrapalhar a vida do meu paciente, piorando a hipóxia, piorando a oferta de oxigênio para os outros tecidos, tá? E isso é um ciclo vicioso, que inclusive afeta o trato gastrointestinal. Eu vou ter edema de alças, eu vou ter um ilho prolongado, e aí eu vou ter uma redução da absorção de medicações que muitas vezes o paciente precisa, senão eu não estaria prescrevendo para ele. Isso atrapalha o tratamento das doenças de base, isso atrasa a meta nutricional do meu paciente. E uma outra consequência que eu posso ter é a síndrome compartimental abdominal, né? Que vai piorar o retorno venoso, ou seja, vai piorar a hipotensão piora a oferta de oxigênio para os tecidos, fazendo mais uma vez um ciclo, uma alça de feedback que só piora a vida do meu paciente. Eu vou ter um aumento da pressão venosa central, né? Fazendo também que eu tenha uma redução da perfusão renal, causando ligúria. Eu vou ter uma redução da complacência do tórax, só porque o abdômen está super tenso. E isso também vai piorar a hipóxia, mais uma vez, piora aquele ciclo vicioso que está causando disfunção orgânica no meu paciente. E aqui tem uma outra coisa muito interessante. Pensa só comigo. Aqui eu tenho uma alça capilar. Aqui eu tenho uma outra alça capilar. E o oxigênio tem que sair daqui e se difundir pelos tecidos até chegar nessa célula daqui, tá? Então, aqui é a distância que o oxigênio tem que se difundir para chegar na célula. E aqui é a distância de um capilar para o outro. Tem tecidos que têm uma concentração de capilares maior. O oxigênio tem que se difundir menos. Tem tecidos que eu tenho um capilar lá e outro lá do outro lado. Esse é um tecido que vai ser mais suscetível à lesão por hipóxia, porque o oxigênio vai ter que migrar, se difundir por uma distância maior. Bom, e o que acontece se eu dou muito volume para o meu paciente? Eu vou ter um edema intersticial. Então, em todos os tecidos do meu organismo, esse edema vai estar aqui entre as células. Em todos os tecidos, o oxigênio vai ter mais dificuldade de se difundir de dentro do capilar até a célula. Então, eu vou causar um problema não só no pulmão, não só no rim, não só no intestino, eu vou causar um problema no organismo inteiro do meu paciente, se eu ficar entuchando cara de água. Bom, a gente falou de resgate, né? A gente tem que falar um pouquinho também de otimização. Então, a fase de resgate é tirar o cara do sufoco. Eu vou dar uma exposição volêmica? Posso dar, tá? No máximo 1 litro de Ringer lactato, e eu vou começar droga vasoativa precoce de forma concomitante à hidratação venosa. E eu posso fazer isso no acesso periférico, não tem problema. Combinado? E, ao mesmo tempo que eu estou dando fluido, porque eu quero que meu paciente seja fluido responsivo, e eu espero uma coisa benéfica para ele, eu tenho que pesar o outro lado. Se o meu paciente não está ficando congesto, não está evoluindo com aquelas coisas que a gente acabou de comentar. E esse é um conceito que a gente chama de fluido tolerância. Para eu fazer volume, não basta que o paciente seja fluido responsivo, ele tem que ser fluido tolerante, senão eu vou piorar a vida dele, tá? E como é que eu sei que meu paciente ainda pode receber volume, que ele tolera mais volume, que ele não está ficando encharcado? Eu tenho que fazer exame físico para ver se ele não tem transdício jugular patológica, se ele não está edemaciado, se ele já não começou a criptar um pulmão que não criptava. Eu tenho que ficar de olho nas imagens dele, se o raio-x não está ficando mais congesto, se o balanço hídrico dele não está só positivando nos últimos dias. E eu posso fazer também ultrassom de tórax
e fazer um score, que a gente chama de LUS, para ver se o pulmão não está congesto, né? E eu consigo fazer isso de forma evolutiva, porque eu vou pontuar esse paciente, vendo diferentes áreas do tórax e pontuando entre pouca linha B, muita linha B, cortina e consolidação. E eu consigo acompanhar esse paciente com ultrassom ao longo dos dias. E se eu tiver um paciente que não é fluido responsivo, ou até pode ser fluido responsivo, mas ele não é fluido tolerante, já está ficando congesto, o que eu vou fazer? Então, eu vou mostrar para vocês por que a droga vasoativa precoce é interessante. E para falar disso, eu vou falar de um conceito chamado volume estressado. Imagina que a gente tem uma bexiga, tá, de ar. E no início ela está vazia e eu vou começar a encher ela de água. E eu botei um pouquinho de água, ela começou a ficar cheia, mas a parede dela ainda não está tensionada. E aí eu coloco mais água. E aí eu coloco mais água. E aí, em algum momento, eu vou começar a ter um estiramento da parede dessa bola. E a partir do momento que eu começo a estirar a parede da bola, eu tenho uma força de recolhimento elástico. E aí, a partir desse momento, eu tenho pressão. Isso acontece com os vasos sanguíneos. Se o vaso sanguíneo estivesse só cheio, mas sem estirar a parede para causar uma força de recolhimento elástico, eu não teria pressão arterial aferível dentro dele. A partir do momento que eu estiro ele até um certo ponto, eu começo a ter recolhimento elástico, eu começo a ter pressão arterial média. E pressão venosa também central. Então, eu tenho uma veia pequenininha, e eu vou enchendo ela de sangue, até agora ela está cheia, mas ainda não tem estiramento da parede, e eu encho mais um pouquinho, eu começo a ter estiramento da parede. Se eu tenho estiramento da parede, eu tenho pressão de recolhimento elástico e eu tenho pressão venosa central aferível. Eu tenho pressão arterial média aferível. E esse é o conceito que eu queria mostrar para vocês. Volume estressado é aquele volume que contribui para PA, que contribui para estirar a parede do vaso e de forma a causar um recolhimento elástico, de forma a causar aumento de pressão dentro do vaso. E aquele volume que está só lá ocupando espaço dentro do vaso sem estirar a parede, ele não contribui para PA. E ele é chamado de volume não estressado. E aquele volume que contribui para PA é chamado de volume estressado. Tá? A gente pode, ao ligar uma droga vasoativa no meu paciente, pegar esse volume que está aqui sob a forma de volume não estressado e jogar para o volume estressado, né? De forma a aumentar a quantidade de volume, contribuindo para a pressão, né? Eu pego a veia e eu espremo ela, né? E aí eu vou passar o volume do compartimento não estressado para o estressado. 70% do nosso volume está sob a forma de volume não estressado dentro dos vasos. Isso significa que, vamos pegar um paciente de 70 quilos, ele tem em torno de 5,5 litros de volume circulante. Ou seja, 1,3 disso tudo vai estar sobre o volume estressado, contribuindo para PA, e todo o resto, o volume não estressado, que eu posso ligar o vasopressor e jogar para o volume estressado. E se eu fizer isso, eu vou ganhar, assim, em questão de poucos segundos, 1.260 ml. Isso corresponde a um aumento de 100% da volemia em segundos, que é a mesma coisa que se eu fizesse uma prova volêmica de 18 ml por quilo. Então, ligando o vasopressor, eu também estou fazendo uma prova volêmica sem dar fluido para o meu paciente, tá? Por isso que talvez seja interessante eu fazer droga vasoativa precoce desde o início do tratamento desse paciente. Bom, falamos de otimização, onde eu vou pesar fluido responsividade e fluido tolerância, certo? E a gente falou que eu só vou fazer prova volêmica, bolos de volume, se ele for fluido responsivo, se ele for fluido tolerante, se ele realmente precisar, ou seja, se ele estiver mal perfundido. Porque se o cara não está mal perfundido, eu não preciso fazer nenhuma intervenção. Tem pessoas, isso aqui é uma outra coisa. Normotensão, PA normal, não significa que o paciente vai estar bem perfundido. Assim como hipotensão não significa que o paciente vai estar mal perfundido. Eu tenho que examinar o paciente. O paciente, principalmente que tem uma função ventricular ruim, o paciente com insuficiência cardíaca, às vezes ele está com uma PM de 60, consciente, orientado, função renal boa, a pele boa, sem levedo. Esse cara não está mal perfundido, não precisa fazer uma intervenção. Tá? Ao mesmo tempo que às vezes tem um paciente que tem a pressão normal, está super chocado, mal perfundido. Tá? Eu tenho que ter essa noção. Então, eu vou fazer o volume se ele precisar. E aqui, nessa fase de otimização, e quando eu começo a entrar na fase de estabilização, onde o paciente já saiu da fase de maior perigo, eu vou começar a fazer uma coisa que a gente chama de fluido minimização. E aqui é um conceito fundamental na aula para vocês. Fluido não faz mal?
Então, a partir do momento que eu estabilizo o meu paciente, eu tenho que começar a minimizar a quantidade de fluido que esse paciente vai ganhar, tá? E para falar disso, eu tenho que falar para vocês uma coisa que se chama de fluid creep. Bom, isso daqui foi um estudo que avaliou ao longo de mais de 10 anos todos os ml de fluidos que entravam para o paciente de uma UTI na Bélgica, tá? E eles quantificaram tudo que entrava de volume, desde diluição de medicação, soro de manutenção, tudo. E olha o que ele mostra para a gente. 1/3 de todos os fluidos que entram para o meu paciente são de nutrição, seja nutrição oral, interal, parenteral. Isso daqui eu não tenho como mexer, ele tem que receber, senão ele vai morrer de fome, né? 1/3 são o que a gente chama de fluid creep. Esse termo surgiu na ressuscitação de pacientes queimados, quando eu dava um excesso de fluidos sem querer, porque eu calculei o Parkland errado, tá? Então, o que esse conceito quer mostrar? Tem alguns ganhos de fluidos do meu paciente que eu nem percebo que eu estou dando fluido para ele. Por exemplo, o fluido que entra junto com as medicações. Eu prescrevi uma dipirona 1 grama de 6 em 6. Né? Vão fazer a dipirona, vão fazer um flush de soro para lavar o catéter. Ele ganhou 20 ml de graça. Se você prescreveu dipirona de 6 em 6 horas, ele vai ganhar aí 80 ml de soro. Se você prescreveu dipirona e ondansetrona, mais 60 ml aí que ele vai ganhar. E assim vai entrando o volume e você nem percebe. O balanço está positivo em 3 litros no final da semana e você nem sabe como, né? É aquela reposição eletrolítica que você prescreve uma ampola de potássio num soro de 500 e deixa lá. Cara, isso é muito volume, tá? Por que você não repõe o potássio via oral, sabe? E vai entrando volume e a gente nem percebe. E isso é 1/3 de todo o volume que entra para o meu paciente crítico. Reposição eletrolítica, diluição e flush de medicações. O outro terço vem da onde? Parte de soro de manutenção, tá? E aqui não é para dar soro de manutenção para nenhum paciente, tá, gente? Só um segundinho. Gente, não é para dar soro de manutenção para nenhum paciente, tá? Isso não existe, tá? E o soro de manutenção foi responsável por quase outros 1/3 de todo o volume que entra no paciente em UTI. Se eu tenho paciente que está fechando o balanço hídrico negativo e eu quero fazer fluido para deixar um balanço hídrico zerado, isso não é fluido, não é soro de manutenção, isso é reposição. Aquele cara que está com uma ileostomia, que é um cara grande queimado, que eu não quero deixar o balanço hídrico negativo, isso é fluido de reposição, isso não é soro de manutenção. Não tem motivo para dar soro de manutenção para ninguém, tá? Uma parte pequena do fluido que meu paciente recebeu era hemocomponente, tá? E a gente falou de reposição, anos de estudos sobre reposição, e vocês estão aqui há um tempão ouvindo eu falar de reposição, mas olha a quantidade de fluidos ao longo da internação do meu paciente que efetivamente foi usado para reposição. É uma coisa muito pequena. É só isso daqui, comparado com todo o resto. Então, não adianta ficar fosforilando, vou dar volume, não vou dar volume, e depois esquecer, né, que balanço hídrico positivo de forma persistente faz mal, e ficar deixando esse paciente positivar e positivar ao longo da internação. Não adianta nada eu não ser agressivo na ressuscitação volêmica, né, restringir fluidos e depois esquecer que isso era um problema, tá? Então, eu tenho que pensar na fluido minimização ao longo do resto da internação do meu paciente, tá? Eu tenho que não usar fluidos de manutenção, não tem porquê, tá? Eu tenho que tentar concentrar ao máximo as soluções, concentra os antibióticos, concentra as reposições eletrolíticas, repõe o que dá para repor VO, tá? E, se possível, dilui tudo em soro glicosado, porque se você diluir em soro fisiológico, você vai dar sobrecarga de sódio. Como é que eu tinha aquela preocupação de fazer ringa lactata em vez de soro fisiológico e depois todas as reposições eu faço soro fisiológico? Você está dando soro fisiológico de qualquer forma para o paciente, tá? Então, a gente tem que ter essa noção. E, por último, eu tenho a fase de derressuscitação, quando o meu paciente já melhorou e agora está na hora de jogar para fora todo aquele líquido que ele acumulou. Então, eu vou manter o conceito de fluido minimização ao longo dessa fase e eu vou começar a promover a retirada de fluidos.
eu vou promover balanço hídrico negativo, seja com diuréticos, seja com hemodiálise, se o paciente fez uma lesão renal aguda oligúrica, que eu não consigo estimular a diurese, tá? E eu vou ter que abrir mão desse recurso. Então, aqui é na hora de negativar o balanço, tá? Conclusão, gente. Primeira coisa, a reposição inicial dos pacientes, eu posso fazer, não fosforilem muito, tá? O cara tá chocado, tá mal perfundido, beleza, tá? Eu vou repor 1 litro, não precisa mais do que isso, tá? E eu vou repor com Ringer lactato. Lembrem-se de que o soro fisiológico faz mal não só aqui na recitação, como ao longo do resto da internação do meu paciente, tá? O cara está chocado, eu também vou iniciar a droga vasoativa de forma precoce, mesmo no periférico, tá? Eu não vou deixar esse cara daqui chocado e dando 1, 2, 3 litros para depois pensar em ligar a droga vasoativa. Eu vou ligar isso de forma precoce, tá? Segundo, fase de otimização. Mantenha a droga vasoativa. Vamos lembrar de mobilizar o volume estressado. E eu só vou fazer mais volume para ele por fora se ele for fluido responsivo e fluido tolerante, tá? Na fase de estabilização, eu vou começar aquela minha ideia da fluido minimização, tá? Para não perder todo aquele meu trabalho da fase de resgate, para não perder aqui, dando fluido à toa para o meu paciente. E depois eu vou começar a desrecitação. E esse estudo da Radar 2, eu falo um pouco mais sobre ele na minha outra aula, mas ele está avaliando a desrecitação ativa nesses pacientes, tá? Mas aqui a desrecitação vou tentar negativar o balanço desse meu paciente, combinado? Bom, era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, galera.